Há 10 dias, Donald Trump disse que os Estados Unidos estavam preparados para resgatar os manifestantes iranianos caso o governo usasse violência contra eles. O presidente afirmou que os Estados Unidos estavam prontos para entrar em ação. Isso foi antes do início da violenta repressão no Irã nos últimos dias. Agora, com a extensão total sendo revelada de forma chocante, o mundo aguarda para ver como Donald Trump reagirá. Ninguém sabe o que o presidente Trump vai fazer, exceto o próprio presidente Trump, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. O mundo pode continuar esperando e fazendo suposições, complementou Leavitt. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. Mas por quanto tempo essas promessas permanecerão? Altos funcionários devem informar o presidente hoje sobre possíveis medidas a serem tomadas. Em declarações à imprensa a bordo do Air Force One no domingo, Trump afirmou estar analisando algumas opções muito fortes. Embalado pelo sucesso na Venezuela, o presidente descreveu a captura de Nicolás Maduro como uma das operações mais bem-sucedidas da história dos Estados Unidos. E a tentação de mobilizar as forças armadas deve ser considerável. Parece que a queda de Ali Khamenei está próxima. Enquanto isso, temos a queda do ditador Nicolás Maduro em nossas camisetas. Compre agora mesmo a sua pelo site reserva.inc/área militar. Mas agora a situação saiu do controle. O Irã está sob um apagão coordenado, cujo objetivo não é apenas o controle de segurança, mas também ocultar a verdade, como aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra. Cortes na internet e comunicações paralisadas, censura na mídia, intimidação de jornalistas e testemunhas apontam para um único propósito: impedir que um crime vasto e histórico venha à tona. De acordo com o jornal persa Iran International, com base nos dados disponíveis e na verificação cruzada de informações obtidas e fontes confiáveis, incluindo o Conselho Supremo de Segurança Nacional e o Gabinete Presidencial, a estimativa inicial das instituições de segurança da República Islâmica é de que pelo menos 12.000 pessoas foram mortas neste massacre em todo o país. No maior massacre da história contemporânea do Irã, ocorrido em grande parte durante 2 noites consecutivas de quinta e sexta-feira, 8 e 9 de janeiro, pelo menos 12.000 foram mortos. Em termos de alcance geográfico, intensidade da violência e número de mortes em um curto período de tempo, esse massacre não tem precedentes na história do Irã. Possivelmente, os Estados Unidos possuem inteligência acerca dos acontecimentos no país, um dos motivos de Donald Trump publicar uma ordem presidencial inegociável de sanções diretas de 25% contra todos os países que comercializam com o Irã na noite de segunda-feira. Esta, sem dúvida, foi a primeira medida não letal, mas econômica, para sufocar o regime e todos aqueles que comercializam com os tiranos, que agora fazem parte do grupo de países emergentes BRICS, ao lado de Brasil, Rússia, Índia, China e entre outros. O Brasil pode ser impactado pela decisão devido à relação comercial com o Irã. Em 2025, empresas brasileiras importaram 84,5 milhões de dólares do Irã, principalmente ureia, pistache e uvas secas. Já as exportações são muito maiores, somaram 2,9 bilhões de dólares, com destaque para milho, soja e açúcar. Pelas tensões crescentes e muito provavelmente já decidido a uma ofensiva não duradoura, mas precisa e letal contra o Irã,
As forças americanas no Oriente Médio foram colocadas em prontidão e estão prontas para operações contra os ayatolás, segundo o Jerusalem Post. Os planos das Forças Armadas Americanas para realizar operações militares contra o Irã estão em estágio avançado. As opções militares para uma operação contra a República Islâmica estão sendo adaptadas às circunstâncias e aos desdobramentos. As principais informações dos desdobramentos militares dos Estados Unidos parecem estar vindo do Catar, onde possui uma das principais e mais bem posicionadas bases aéreas do Oriente Médio, especificamente na base de Al-Udeid, palco de ataques iranianos no ano passado, após resposta aos ataques americanos contra os complexos nucleares do país. Em meio à possibilidade cada vez mais imediata de Donald Trump ordenar um ataque no coração e no cérebro dos ayatolás, o Irã entrou em contato com o principal enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arakat, telefonou para Witkoff para abrir negociação e evitar que o regime tirano caia por terra e os revolucionários tomem o comando do país para instaurar uma democracia de verdade. Teherã enviou uma mensagem a Washington manifestando sua disposição em negociar sobre seu programa nuclear de longa data, que os Estados Unidos buscam limitar. Trump então afirmou que uma reunião está sendo organizada, embora os americanos ainda estivessem avaliando opções muito fortes que ele poderia autorizar antes das discussões. Segundo autoridades, Trump ainda não tomou uma decisão final sobre o que fará e se reunirá com seus principais assessores na terça-feira para definir uma estratégia. As opções podem incluir ordenar ataques militares contra alvos do regime, ou lançar cyberataques, aprovar mais novas sanções e impulsionar contas online contra o regime. Em meio à fraqueza da tirania persa, o chanceler alemão Friedrich Merz disse que presume que a liderança do Irã esteja em seus últimos dias e semanas, enquanto enfrenta protestos generalizados. As manifestações no Irã evoluíram de queixas sobre graves dificuldades econômicas para apelos pela queda do clero na República Islâmica, uma guerra civil. Se um regime só consegue se manter no poder pela força, então efetivamente está em seu fim, afirmou Merz. Presumo que estejamos testemunhando os últimos dias e semanas deste regime, complementou o alemão durante sua viagem à Índia, questionando a legitimidade da liderança iraniana. Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. Das muss das Mullah-Regime jetzt auch einsehen und wir stehen in engem Austausch mit der amerikanischen. Trump poderia evitar ataques militares contundentes e adiar as negociações enquanto os protestos continuarem, usando a fragilidade do regime e a necessidade de melhorar as condições econômicas para pressionar por um acordo final no programa nuclear do Irã.